Saudar a todos os irmãos que nos acompanham no estudo bíblico e vamos então abrir na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, e vamos então ler mais uma vez este capítulo e uma saudação em particular para a nossa irmã Filomena e para outros que estão longe, como eu já ouvi referência no Vietnã, é mesmo longe, mas chega lá, a palavra de Deus chega lá e por isso é motivo para louvá-los o Senhor pelos meios que Ele proporcionou para que a sua palavra se espalhe e possa chegar a muita gente e por isso um abraço e a todos aqueles que nos acompanham. Vamos então ler as Escrituras. A primeira Epístola a Timóteo, no capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento eu dou ao meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre eles foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. E agora um forte abraço ao nosso irmão Alberto e vamos ouvir o que ele tem para nos transmitir, e depois algum irmão que tenha algum pensamento, já sabe, tem toda a liberdade para vir aqui acima e apresentar a palavra do Senhor. Graças a Deus por esta igreja, um momento tão importante de oração, intercessão, comunhão e estudo das Escrituras. Estudando agora 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensine outra doutrina.
Qual a função da igreja? Qual deve ser, então, a nossa atenção? Será que você, assim como eu, já passou por algum teste na faculdade, na escola, de falso e verdadeiro? As escolhas de F e V, assim também deve ser na nossa vida espiritual. E um dos motivos por que Paulo escreve a Timóteo nesse momento de vida é porque os cristãos devem continuar trabalhando, alertas, atentos, porque os falsos mestres estão por aí. É o trigo no meio do joio, cada vez mais perturbando, atrapalhando e tirando gente séria do caminho. Quando Paulo aqui no verso 3 menciona a Macedônia é a região norte da Grécia. Essa viagem provavelmente ocorreu após a primeira prisão de Paulo em Roma. Solto, ele deveria ter ido para lá. O livro de Atos narra algumas viagens de Paulo à Macedônia, porém este momento ele é outro, ele é único. Éfeso era uma região central na Ásia Menor. Era importante cidade comercial e principalmente centro religioso. Idolatria à deusa Diana, Artemis dos gregos e Artemis dos romanos. E era um culto de imoralidade. Muito parecido com a sociedade que vivemos hoje, um mundo religioso cultuando também a imoralidade, a idolatria. O objetivo principal de Timóteo em Éfeso era colocar em ordem a igreja e ensinar a doutrina certa, a sã doutrina, revelada por Cristo Jesus ao apóstolo Paulo, nessa dispensação da graça que estamos vivendo agora. Como no tempo de Paulo, hoje também nós vivemos neste perigo de sermos influenciados por falsas doutrinas que sorrateiramente se infiltram dentro da igreja e enganam e iludem muitas pessoas. Filipenses 3, no verso 18 e 19, mostra um pouco do caráter destes falsos mestres, falsas doutrinas, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e que cuja glória é para a confusão deles, que só pensam em coisas terrenas. Pessoas que só pensam em si próprio, em suas vantagens, em seu benefício, em suas prosperidades. Muitos vão à igreja buscando prosperidade, benefício próprio. Deus havia confiado a palavra da verdade ao apóstolo Paulo, e isso nós podemos confirmar aqui no capítulo 1 de 1 Timóteo, no verso 11, que diz: conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E Paulo passa isso ao jovem Timóteo. No capítulo 6 dessa mesma carta, no verso 20, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos, profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. Muito parecido com o mundo e com as circunstâncias que estamos assistindo e estamos vivendo. O verbo aqui que Paulo destaca, o rogar, roguei por ti, várias vezes, também pode ser traduzido por encarregar, dar ordens rigorosas de um oficial. Paulo usa esse termo, um termo militar, para chamar a atenção do jovem Timóteo da seriedade e da gravidade do problema que ele iria enfrentar na cidade de Éfeso. E olha que essa cidade de Éfeso, Paulo passou por mais de 3 anos ensinando a doutrina, convivendo com esta igreja, que agora se via iludida por falsos mestres, falsas doutrinas. Este é o perigo. E chama atenção porque nós devemos também estarmos atentos a esta situação.
Olha que foi uma igreja ensinada pelo apóstolo Paulo e mesmo assim estava escorregando, se perdendo. Que dirá de nós se não focarmos na sã palavra de Deus, na sã doutrina? Paulo usa esta palavra, traduzida como admoestar, encarregar, ordenar, prescrever, exortar ou até conjurar. Esta palavra de rogar aparece 8 vezes nas epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, exatamente para pessoas, para indivíduos que têm a responsabilidade de preservar e ensinar a sã doutrina, combatendo assim falso ensino, falsas deduções. Colossenses, no capítulo 2, no verso 8, verso 9, Paulo já advertia sobre a vã filosofia que tanto seduz as pessoas, os homens, os líderes das igrejas. Nesse texto nós vamos ver que por várias vezes Paulo invoca o ensino, a doutrina, o mestre, o ensinamento. São termos, são verbos que se destacam nesta epístola, porque nós devemos ensinar, nós devemos cada vez mais participar e dividir a própria doutrina. Muitas igrejas de hoje fazem do púlpito um entretenimento, fazem do louvor um show à parte, coral, bandas, tudo para um enriquecimento apenas divertido das pessoas, deixando de lado o crescimento, o entendimento e a busca pelos ensinamentos das Escrituras, para que o cristão possa ter uma vida cada vez mais de testemunho da palavra de Deus, de um Deus vivo e atuante. Muitas vezes nos escandalizamos, ficamos chateados, tristes, porque algumas pessoas, algumas famílias deixam a igreja, a congregação, e nós não entendemos por que foi seduzida e levada por vento de doutrinas, conforme Efésios. E assim ficamos pensativos, aonde foi que nós erramos ao ensinar, porque aquela pessoa não absorveu o ensino, porque aquela pessoa, aquela família não quis seguir a senda da graça. Muitas vezes quem se afasta, quando volta chamuscado, machucado, volta até envergonhado. E precisamos ter amor conforme ensina a doutrina. Muitas vezes as Escrituras nos alertam, quem está de pé, cuide para que não caia. E se alguém tropeçar e cair, que se levante imediatamente e se ajunte ao povo de Deus. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a caminhar e a diferenciar o falso do verdadeiro. Que Deus nos abençoe. Amém. Eis-nos de volta, portanto, ao estudo da primeira epístola a Timóteo. Estamos no estudo agora, depois do telescópico da semana passada, voltamos ao microscópico. E, de facto, quando nós dizemos que o estudo é microscópico, não é só por ser palavra por palavra, praticamente, que estamos a estudar a primeira epístola a Timóteo e que já começamos no capítulo 1 e aqui nos primeiros versículos, agora estamos no versículo 3, mas é também porque há coisas que às vezes não estão aparentes ali, à superfície, e isso exige-nos um estudo mais apurado, mais atento. E eu estou a falar nisto agora por causa do que temos em 1 Timóteo 1,3, que diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Bem, cá temos aqui um exemplo típico do estudo microscópico. Quando o apóstolo Paulo diz, o irmão Alberto há pouco fez uma referência ao de leve, en passant, de passagem, mas não deixou de fazer a referência quando ele se refere a Paulo ter dito a Timóteo, fica em Éfeso. Já estava a chamar apóstolo ao irmão Alberto. Irmão Alberto, calma aí. Mas o irmão Alberto citou, e muito bem, dizendo que
tudo indica que o apóstolo Paulo, isto foi de uma segunda viagem dele depois de ele ter sido liberto da prisão em Roma. Ele fez referência a isso, não sei se repararam, aquilo foi assim muito de passagem, de raspante, mas eu queria chamar a vossa atenção para isto. De facto, tudo parece indicar na Bíblia, e cá está o estudo microscópico, isto não está à superfície, transparente, tudo parece indicar que quando Paulo vai preso, e depois vai de Jerusalém, vai para Cesareia e vai para Roma, não é? Ele quando chega a Roma preso, ele está preso, mas tudo parece indicar, embora não esteja com a letra de forma na Bíblia, mas tudo parece indicar, as evidências são várias, de que o apóstolo Paulo esteve preso em Roma e depois foi liberto, antes de ser preso outra vez e finalmente para morrer. Tanto que da primeira vez, quando ele é preso, ele não vai para a masmorra, ele está numa casa particular. Lembram-se? Atos 28, 28. O apóstolo é levado preso e fica numa casa particular. Mas quando ele termina a vida dele, ele não está numa casa particular. Ele termina a vida dele nas masmorras, preso em Roma. E não numa casa particular. Isto é visto de várias maneiras. E já vamos ver aqui, ok? No tal estudo microscópico já vamos ver aqui. Isto é visto de várias maneiras. Mas, por exemplo, quando Paulo, por exemplo, está preso em Roma, ele escreve, por exemplo, de uma das vezes que ele está preso em Roma, ele escreve a carta aos Filipenses e ele fala na possibilidade de sair e ir ter com eles. Assim como ele também ainda tem ideias de ir eventualmente à Espanha. Bem, o que nós vemos aqui nesta passagem é que ele diz: como te roguei quando parti para a Macedónia que ficasses em Éfeso para advertires a alguns. Ora bem, a igreja de Éfeso é aqui citada e é um pivô importante nesta passagem. Porquê? Porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, quando o apóstolo Paulo estava a fazer uma determinada viagem, não é? E quando chegou a Mileto, ele mandou chamar os anciãos da igreja em Éfeso. E teve uma conversa com eles. Isto está em Atos 20, nós já vamos ver, vocês até podem abrir, em Atos 20. Ele teve uma conversa com eles, e se vocês virem com atenção, Timóteo estava com ele. Paulo estava com uma equipa de vários crentes, que eles são citados nesta passagem, não é? E eu por acaso não apontei aqui, mas está aqui no versículo... no versículo 4, por exemplo, acompanhou até a Ásia Sópater de Bereia e dos de Tessalónica Aristarco, segundo e Gaio de Derbe e Timóteo. Timóteo estava lá, era um grupo deles. E eles vão andando, até que, versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Portanto, mandou chamar os anciãos da igreja em Éfeso, e Paulo tem uma grande conversa com os anciãos da igreja em Éfeso. E não apenas estavam os anciãos da igreja em Éfeso, não apenas estava o apóstolo Paulo, mas estava também Timóteo e os outros companheiros. E nesta grande conversa, e já agora eu já adianto terreno porque é muito importante, ele chega ao versículo 28 e diz assim: olhai por vós. E o versículo 27 também diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo estava preocupado em ensinar toda a palavra de Deus. Eu gosto disto. A palavra de Deus não parece... Eu às vezes... Eu lembro do irmão Sobral a referir a um crente que ele conhecia, americano, que era especialista do tabernáculo. Irmãos, nós não devemos ser especialistas no tabernáculo, nem especialistas no templo. Nós temos que ser especialistas na palavra de Deus toda. Ainda que eu perceba que a gente possa ter uma determinada paixão por este aspecto ou aquele das Escrituras, mas todo o conselho da palavra de Deus, que era o que ele fazia. E depois diz ele assim: olhai por vós e por todo o rebanho de Deus, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Apacentar-te significa alimentar. Alimentar a igreja, a responsabilidade deles. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si.
Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Vamos fazer aqui um historial, ok? Paulo tinha estado 3 anos em Éfeso. Que privilégio que esta igreja teve. Ter o ministério do apóstolo Paulo. 3 anos Paulo esteve em Éfeso a ministrar àqueles crentes. Todo o conselho da palavra de Deus. Quando ele agora vai a passar em Mileto, mandou chamar os anciãos de Éfeso, quero ter uma conversa com vocês. E fez-lhes aqui um aviso. E previu que aquilo ia descambar, que eles iam degenerar. Ok? Porque ele diz aqui no versículo, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. É uma tristeza quando há crentes que querem ter seguidores. Nós devemos ser todos seguidores do Senhor e não seguidores uns dos outros. 3 anos em Éfeso, depois sai, agora ao passar por Mileto, mandou chamar os anciãos, tem esta conversa com eles e disse-lhes, olha, eu ensinei-vos, lembram-se? Mas eu sei que isto não vai correr bem. Isto vai acontecer coisas graves. E depois parte. Quando ele parte, se vocês lerem, agora não tenho tempo, para não perder aqui muito tempo, mas se vocês continuarem a ler o capítulo 20 e 21, vocês vão ver que depois de ele estar com eles em Mileto, o apóstolo Paulo vai partir. E Timóteo parte com o apóstolo Paulo. E os outros companheiros partem com o apóstolo Paulo. Portanto, quando aqui em Timóteo nós lemos, no versículo 3, quando ele diz, como roguei quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, não foi nesta altura que Paulo disse a Timóteo, vais ficar em Éfeso. Porque nesta altura, Timóteo segue com Paulo. É só lerem o contexto. Ele não ficou em Éfeso. Paulo podia ter pensado assim, ou vocês poderiam pensar assim, bem, face à gravidade da situação que Paulo prevê, mandou chamar os anciãos de Éfeso, tem uma conversa com eles, Timóteo está com ele e diz, Timóteo, vais ficar em Éfeso. Não. Ele não ficou em Éfeso. Seguiu com o apóstolo Paulo. É só lerem o contexto de Atos 20 e 21 e verem como ele seguiu com Paulo. Portanto, o que acontece é que depois Paulo é preso em Roma e depois de estar preso em Roma, ele tem outra saída, ok? Ele tem outra saída. E nessa outra saída é que nós lemos aqui no versículo 3, roguei-te, quando parti para a Macedónia, isto é na segunda saída, quando ele sai da prisão em Roma, que ficasses em Éfeso para advertires alguns. E aqui quero chamar a vossa atenção para o seguinte. Vede, portanto, é depois de eu já sair de Roma, que ele vai dar um périplo. Aliás, nesse périplo, ele também passa por Creta, porque da primeira vez ele não passa por Creta. Da primeira vez, ele viu Creta ao longe, à distância. É só lerem com atenção o livro dos Atos dos Apóstolos. E é então que ele diz a Timóteo, olha Timóteo, tu agora vais ficar em Éfeso. Sabe o que é que isto quer dizer? Que as coisas cumpriram-se como Paulo previa. Já estavam degenerados. Já se tinham desviado. E Paulo diz, ficas em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. E desde já quero também chamar aqui uma atenção para uma coisa muito importante. Sabem quem era Timóteo? Era um rapaz tímido. Quando eu digo um rapaz, porque ele era um rapaz novo ainda. Eu não sei se nesta altura ele teria 30 e tal anos. Ele era Já viram a tarefa que lhe foi dada? Então, estão a ver bem o que é que Paulo disse para ele fazer? Para ir enfrentar indivíduos que, no dizer do apóstolo Paulo, porque já estava a acontecer aquilo que ele tinha previsto que iria acontecer, diz ele, lobos, enfrentar lobos, enfrentar homens cruéis, indivíduos que falavam palavras perversas, indivíduos que queriam discípulos que os seguissem. E Paulo diz a Timóteo, Timóteo, eu tenho uma tarefa difícil para ti, mas tens que ir lá. És tu que vais fazer isto. É um homem tímido. E a grande lição prática para todos nós que estamos aqui é o seguinte, esqueçam, se vocês são tímidos, esqueçam.
Quem faz a obra é Deus. Quem faz a obra não é o tímido. E quem faz a obra não é o arrojado. Quem faz a obra, em qualquer caso, é Deus. E Deus pega naqueles que se disponibilizam. Podem ser tímidos. Ou podem ser extrovertidos. Isso não conta. E, portanto, eu queria deixar esta nota muito importante, porque alguns de vocês podem pensar assim, pois, eu sou tímido, eu sou tímida, o que é que Deus pode fazer através de mim? Pode fazer muito. Pode fazer muito. Pode fazer os trabalhos mais difíceis. Imagina-te que estás no polo oposto daquilo que tu pensas que deverias estar. Estás no polo oposto e tu pensas assim, não, epá, se eu estivesse naquela situação, imagina que estás no polo oposto da situação que tu te imaginas que poderias estar, ok? Esquece. Deus pode pegar em ti, nesse polo oposto, e pôr-te lá naquele sítio para fazer aquilo que é impensável. Foi o que ele fez com Timóteo. Portanto, eu queria deixar aqui duas notas importantes logo à partida. Primeira nota, a tendência para degenerar é rápida. O apóstolo ainda estava vivo. E já estavam as coisas no estado em que estavam. Ok? A tendência para degenerar é muito fácil. É muito rápida. Em segundo lugar, podemos ser pessoas que pensamos que Deus não pode fazer nada de nós e que isso é uma falsidade. Deus não usa ninguém de acordo com as suas capacidades. Deus usa as pessoas de acordo com a capacidade que Ele tem. Ele pode pegar num menino como David. Ou pode pegar num velho como Simeão. Ou pode pegar em qualquer um de nós em qualquer circunstância. Estas são as duas notas para já importantes que eu gostava de referir. Outra coisa que eu gostava de dizer é que na Páscoa, quando estivemos em Oiã, os que estivemos lá, eu e o David falamos sobre a verdade e a piedade. E nessa altura nós vimos como a verdade e a piedade são ligadas. Curiosamente, é importante nós percebermos que a piedade, a verdadeira piedade, não é a aparência de piedade, é a piedade autêntica, deriva da verdade. Daí que é muito importante estarmos firmados na verdade para termos a garantia de ter uma boa piedade. Porque senão, se não estivermos firmados na verdade, o que vamos ter uma caricatura que não tem nada a ver com a verdade. Eu já vos vou mostrar isto. Por exemplo, e então o apóstolo começa por falar na verdade. Quando ele está aqui a falar a Timóteo, sabem que ele fala aqui na verdade e fala na piedade, nesta carta, várias vezes. E ele começa pela verdade. Ele diz, Timóteo, há que pôr a verdade no sítio. E depois ele fala na piedade. Fala, por exemplo, na primeira carta de Timóteo 3,16. No capítulo 4, versículo 7, quando ele chega ao 4,7, diz assim, exercita-te a ti mesmo na piedade. Mas antes de Paulo dizer a Timóteo, olha, exercita-te a ti mesmo na piedade, trata da verdade. Aqui no versículo 3, do capítulo 1. Sem verdade, como eu disse, há conceitos de piedade que estão distorcidos e errados. Quando ele escreve no capítulo 6 e no versículo 5, ele diz assim, lemos ali Paulo falar de homens privados da verdade. Notem o que Paulo diz. Ele fala de homens privados da verdade que cuidam ou pensam que a piedade, neste caso, seja causa de ganho. Quando o indivíduo está privado da verdade, pensa da piedade o que a piedade não é. Daí que a verdade é o fundamento de onde emana depois a verdadeira piedade. Quando ele chega ao versículo 11 dessa passagem, ele diz assim, mas tu, ó homem de Deus, diz ele assim a Timóteo, segue a justiça, ou seja, o que está certo, ou seja, segue a verdade. Segundo, a piedade. Reparem que ele fala na verdade antes de falar na piedade. Segue a verdade, a justiça, o que está certo, a verdade, e depois, em segundo lugar, a piedade. Notemos a ordem, que a ordem é muito importante. Sabem que se
Paulo, na primeira carta a Timóteo, fala muito da piedade e da verdade. Na segunda carta a Timóteo, já não fala mais na piedade. A piedade desapareceu na segunda carta a Timóteo. Vamos reparar que a piedade desapareceu. O apóstolo Paulo fala na aparência de piedade e outra coisa, pior, da impiedade. A tendência para a degeneração é atroz. A tendência para a degeneração é atroz. Eu dou graças a Deus por aquilo que a graça de Deus pode fazer através de um tímido como Timóteo. Timóteo foi colocado numa prova de fogo autêntica. E, para nós terminarmos, sabem quantas vezes é que Paulo fala na primeira carta a Timóteo da verdade? 5 vezes. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade. Capítulo 2, versículo 4. No versículo 7, ele diz: para o que diga a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Capítulo 4, versículo 3. Falsos ensinos, ele diz que proíbem o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. E no capítulo 6, versículo 5, a quinta vez, ele fala de contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Esta questão da verdade e da piedade é muito importante. E nunca se esqueçam que a piedade deriva da verdade. Para terminar, eu sabia que me estava a faltar qualquer coisa. Para terminar, esta parte é uma parte muito importante, e cá está o estudo microscópico uma vez mais. O versículo 3 diz: como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina. E termino com isto. Não ensinem outra doutrina. E a pergunta é: então qual é a doutrina que deve ser ensinada? E este assunto, isto aqui exige mesmo um estudo microscópico da Bíblia. Porque há doutrinas que são bíblicas, mas que não se encaixam naquilo que o apóstolo Paulo diz aqui. Quando ele diz: ficasse em Éfeso para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina. Porque nós vamos ver pelas Escrituras, pelo apóstolo Paulo, nesta mesma carta, é que doutrina é que ele se refere. E há doutrinas que, apesar de serem bíblicas, não são a doutrina onde devemos estar firmados. Para vocês poderem perceber mais facilmente, que eu sei que isto é um assunto que tem muito que se lhe diga, mas para vocês poderem perceber mais facilmente. A doutrina dos sacrifícios está em vigor hoje? Quando se fala em doutrina, é o ensinamento dos sacrifícios. Está em vigor hoje? Não está, para não. Hoje não vamos fazer sacrifícios, mas já cá ensino sobre isso. Qual é a doutrina que vamos ensinar? Eu estou a ser extremo, para vocês poderem perceber mais facilmente. Mas vamos avançar na história. E as pessoas terem que vender tudo o que têm e dar aos pobres, é um ensino que está aqui na Bíblia, nos Evangelhos. É para fazermos hoje? Não é. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que vamos fazer. O ensino do dízimo está no Velho Testamento. Mas muitas igrejas hoje não andam a ensinar o dízimo. Estão a ensinar outra doutrina, que não aquela que devem ensinar. Porque, apesar de ser bíblica, é outra doutrina. Então vamos perceber o que é que o apóstolo Paulo diz, que é a doutrina que Timóteo devia ensinar. Na mesma carta a Timóteo, ele diz assim no capítulo 6 e versículos 1 a 5, depois já vamos lá chegar e vamos ver isso com mais atenção, mas eu queria que vocês vissem rapidamente. Vejam se percebem, e cá estamos uma vez mais no estudo microscópico. Sabem que, curiosamente, é esta passagem que diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, diz o apóstolo, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas, etc. Alguns
Quando eu falo nisto, citam esta passagem que diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, tu estás a pôr em causa as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele estava cá na terra? Estou. Então, mas Paulo diz aqui, se alguém não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e será que tu estás a fazer um estudo microscópico? Vamos ver o que são as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo? Tudo começa aqui, versículo 1. Todos os servos, diz Paulo, todos os servos que estão debaixo de jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra. Estão a ver o ensino dele? Ensino paulino. É Paulo que está a ensinar. Todos os servos que estão debaixo de jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Estão a ver a doutrina? A doutrina é esta: os servos que estão debaixo do jugo estimem os seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor. Estás a ver a doutrina, Timóteo? Porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Timóteo, ensina isto. Timóteo, ensina isto e exorta. Quando as pessoas tiram um texto fora do contexto, estão a querer um pretexto. Vamos ver o texto, o tal texto que eu referi no contexto, ok? Paulo está a falar de quê? Doutrina. Está a ensinar doutrina. E está a dizer a Timóteo: ensina isto, Timóteo. E depois é a seguir que ele diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina. Outra? Que outra? Diferente desta. E se não conforma com estas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não são as palavras que o Senhor Jesus Cristo preferiu quando estava na terra. É que há muita gente que se esquece que quando o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, subiu ao céu e voltou a falar e voltou a ensinar. E as epístolas de Paulo são palavras do Senhor Jesus Cristo. São as sãs palavras dele. Se alguém não se conforma com as sãs palavras dele, que ele falou da glória ao apóstolo Paulo, e que é a doutrina que está aqui no contexto que ele está a ensinar, delira e não sabe o que está a fazer. Por isso, quando Paulo diz a Timóteo: como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. A doutrina correta é aquela que eu recebi da glória do Senhor Jesus Cristo. Se vocês lerem a carta aos Coríntios, e termino com isto, hão de reparar que o apóstolo Paulo teve uma grande luta com os coríntios. E uma das coisas que ele diz é que eles queriam uma prova de Cristo que falava nele. Parece que muitos hoje também precisam de uma prova de que quando Paulo fala, é Cristo que fala das suas epístolas. Que Deus nos ajude. É só um breve pensamento. O Carlos falou que Timóteo era tímido, e é aquilo que nós percebemos. Para além de ser tímido, ele também não teve, no meu entender, um pai que precisava. Porque aquilo que nós lemos, aliás, nós não vemos a presença do pai, porque aquilo que, segundo nós percebemos, o pai seria grego, mas graças a Deus teve uma grande mãe e uma grande avó, que lhe ensinaram a sã doutrina, que o levaram à fé. E Timóteo, quando Paulo esteve em Listra, quando ele esteve com Paulo, ele viu Paulo sofrer, ele viu Paulo ser preso, ele viu Paulo passar por momentos muito difíceis. Isso não o levou a desistir. Se calhar eu, e para mais na idade dele, perante tudo aquilo, poderia dizer: eu não quero isto para mim. Eu, então, vou passar a minha vida na prisão, vou passar a minha vida a sofrer. No entanto, nada disso o fez desviar do propósito que o Senhor tinha para ele. E isto também porquê? Porque ele teve, da parte do apóstolo, um pai que precisava ter. Tanto que o apóstolo, no versículo 2, o chama de meu verdadeiro filho.
Portanto, para Paulo, Timóteo era como um filho, verdadeiramente como um filho. E portanto, um pai que ama verdadeiramente um filho faz aquilo que Paulo fez com Timóteo. Animou-o, deu-lhe ânimo, deu-lhe força, mostrou-lhe o caminho que devia seguir, mostrou-lhe a verdade. Ele, no capítulo 4, nos versículos 12, ele diz: ninguém despreza a tua mocidade. Certamente Timóteo sentia-se, como era tímido, sentia-se incapaz, era muito novo, mas Paulo o animou. Não, tu és jovem, mas és um homem de Deus. Tu tens valor. Deus tem muito para te dar. Portanto, Paulo foi verdadeiramente o pai que Timóteo precisava para o animar, para o fortalecer, para que ele cumprisse o ministério que o Senhor lhe havia de facto dado. Irmãos, nós que temos filhos, sejamos verdadeiramente pais que os nossos filhos precisam. Precisam de ser animados, precisam de ser incentivados. Quantas vezes somos muito rápidos a repreender, a castigar e tão pouco a animar, a animá-los, como é que falta uma palavra, a encorajá-los. Demoramos tanto, mas quando é necessário castigar é logo. Mas dá-lhe uma palavra de ânimo, de estímulo, de ajuda, para que andem para a frente, para que possam sentir: o meu pai está presente. Eu dou graças a Deus pelo meu pai, porque ele é um pai presente na minha vida. É um pai importante na minha vida. E Paulo foi o pai que Timóteo precisou para que ele cumprisse verdadeiramente o ministério que o Senhor lhe havia dado. E isto, pelo menos este é o meu raciocínio, o meu pensamento em relação a esta relação que existia entre Paulo e Timóteo. Meu verdadeiro filho. Ele o amava como um filho. E por isso ele queria o melhor para ele. Ainda que por amor do Senhor ele tivesse de sofrer. Mas o que importava era que Timóteo fosse fiel. E por isso ele estava ali, ao lado dele, para que Timóteo fosse verdadeiramente um homem de Deus. E os nossos filhos precisam de pais que sejam verdadeiramente homens de Deus, para os animarem, para os incentivarem, para que possam os filhos saber: eu posso contar com o meu pai. Ele é de facto um homem de Deus e eu posso contar com ele. E contar com a sua ajuda, com o seu ânimo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.